Vamos lá, iniciando mais uma live aqui com vocês, um prazer grande estar com todo mundo, agradecer a oportunidade aí de estar dividindo com vocês esse espaço, um espaço virtual de compartilhamento de muitas informações, que é o que a gente precisa, né? Mercado tão competitivo. E nós tivemos a oportunidade aí de estar com vocês nesses dias anteriores, fazendo uma série de abordagens aí sobre a nossa atividade. Tivemos, no primeiro momento, aí, uma live do Tony abordando a questão do diagnóstico, né? Especificamente sobre não estar vendendo como a gente poderia, como a gente gostaria. Na sequência, tivemos uma abordagem também muito própria da Andrea, falando sobre o uso do CRM, que é a nossa ferramenta de atuação, de gestão dos nossos processos, que precisa ser muito bem cuidada. Na sequência, tivemos Rafael falando a respeito da trava nas vendas, né? Essa ansiedade constante que a gente tem, as ferramentas que a gente pode utilizar para poder contornar essas dificuldades momentâneas. E ontem, a abordagem do Rogério sobre o diagnóstico das vendas, o foco no cliente, que é o nosso alvo, né, para a gente fazer valer aí as nossas necessidades, o nosso objetivo, o nosso propósito de estar aqui na INC, né? E aí, pensando a respeito, eu verifiquei que sempre tudo que a gente esteve falando, a gente estava olhando para fora, né? Para aquilo que está no nosso ambiente. Nosso cliente, nossas ferramentas, a nossa empresa, o nosso mercado, os nossos empreendimentos. Então, sempre olhando para fora. E me surgiu esse insight de falar sobre nós mesmos. Por quê? Nós somos peça fundamental nesse circuito aí das vendas, né? Não fôssemos nós, as vendas não ocorreriam. Até a venda online ela precisa de uma intervenção humana e esse talento é que eu entendo que seja o diferencial. O problema é que a gente, muitas das vezes, reclama, aponta, observa, mas para fora. E agora, o meu propósito aqui, a minha proposta para vocês é olharmos para nós mesmos, olhar para dentro, verificar onde que estão os gargalos que partem de nós mesmos, ok? E aí surgiu a ideia da gente fazer essa abordagem sobre um autodiagnóstico para o sucesso, para o corretor de sucesso, né? Um corretor de imóveis que faça a diferença, tá? Nesse sentido, a gente buscando a palavra diagnóstico, ela identifica que seja a procura de causas, né? Um autodiagnóstico é a procura das nossas causas para poder fazermos a nossa atividade. E a gente precisa, então, fazer um mergulho interno, uma avaliação interna daquilo que a gente pode melhorar, de onde estão os nossos gargalos para a gente poder fazer esse suprimento. Eu entendo que o autodiagnóstico ele é indispensável hoje para a gente fazer uma trilha. Nós construímos uma trilha de sucesso que a gente precisa para essas tão desejadas vendas. Por quê? Um autodiagnóstico impulsiona o crescimento contínuo do corretor de imóveis, né? Permite que você controle a sua trajetória, controle os rumos que você vai atingir, tá? Seguindo, então, a gente vai para uma primeira abordagem, dizendo o seguinte, gente, antes de mais nada, tudo que a gente tem dito aqui, tudo que todo mundo tem trazido para que a gente compartilhe aqui, são pílulas, são lições do dia a dia, são partes de um processo bem maior do que nós, né? Se a gente remontar lá a história clássica de administração aí, no passado, lá na Revolução Industrial, produtividade era o aumento sucessivo da capacidade de produção de cada elemento produtor com os mesmos recursos no mesmo período de tempo. Hoje, se a gente for olhar os recursos são infinitos. A gente tem que estar mais voltado para a tecnologia, para as oportunidades, para as técnicas de venda que cada vez mais são aprimoradas, que são desenvolvidas no sentido de aumentar a nossa produtividade. Então, hoje, a produtividade não se atém aos mesmos recursos. Os recursos são infinitos, são muito amplos. Buscando lá a conceituação do que é uma corretagem de imóveis, né? O Cresce diz que ela é desenvolvida por profissionais habilitados relativamente à intermediação de negociações imobiliárias. Essa é a definição do Cresce.
Então, a gente já tem que ter esse primeiro olhar. Se é para profissionais habilitados, a gente tem que se autocriticar. Será que eu estou habilitado? Será que eu estou pronto para fazer essa atividade? Né? Considerando lá o Sebrae, ele diz que a venda de imóveis é uma intermediação imobiliária que visa a transferência de posse ou, ao final, de uma propriedade do imóvel. Né? Então, a atividade imobiliária ela requer um preparo, ela requer um conteúdo, ela requer pessoas prontas para fazer a atividade. Então, a autoavaliação que eu proponho aqui é um inventário das habilidades essenciais que nós precisamos ter. Então, a gente tem que fazer, nessa autoavaliação, a mensuração do nosso nível de conhecimento. Como é que estão os meus conhecimentos técnicos e práticos para o desenvolvimento da minha atividade? Será que eu correspondo àquilo que eu me proponho? Então, essa é uma primeira pergunta, uma primeira avaliação, um primeiro diagnóstico que eu tenho que fazer. Para além disso, quais são as minhas habilidades de negociação? Quais são as minhas técnicas de negociação? Qual é o nível de eficácia das minhas negociações? Por quê? Eu tenho que saber o meu lugar no mundo profissional onde eu vivo. Na propositura aí de fazer esse relacionamento, de fazer essas vendas, eu tenho que lembrar que, para além da melhor técnica, o melhor notebook, os melhores equipamentos, o melhor ambiente, os melhores empreendimentos, o meu relacionamento ele é com pessoas. Então, como é que eu estou construindo esse relacionamento com os meus clientes? Qual o grau de eficiência que eu tenho para atingir a necessidade, o desejo, o sonho do meu cliente? Como é que eu me torno efetivamente um parceiro de negócios de quem quer comprar? Porque eu sou o parceiro que quer vender, mas eu tenho que estar exatamente na mesma frequência de quem quer comprar. Será que as minhas tratativas estão adequadas? Será que o meu cliente está satisfeito com o meu feedback? Será que o meu cliente, num primeiro contato, ele sente segurança para poder fazer essa aquisição comigo? Então, a gente tem que ver como é que eu tenho construído os relacionamentos com esse principal objetivo da minha atividade. Tá? Para além disso, a minha comunicação é uma comunicação fluida. Eu consigo falar a linguagem do meu cliente e aí fica uma observação. O cliente, às vezes, ele é muito técnico. Será que eu correspondo a essa técnica? Ou o cliente é muito elementar, ele quer simplesmente uma casa para morar. Será que esse acolhimento eu consigo transmitir para ele no meu primeiro contato, nas minhas preliminares da venda? O cliente se sente acolhido? O cliente se sente confortável? O cliente se sente seguro? Porque se não for assim, de nada adianta eu dar sequência. Por quê? Sairá o que eu chamo, né? A gente costuma denominar venda mole. O cliente começa a conversar com você, mas não dá sequência. O cliente começa a conversar com você e depois fica inseguro. O cliente começa a conversar com um corretor que ele elegeu, mas esse corretor não corresponde à necessidade real daquilo que ele veio buscar conosco. Tá? Então, a gente precisa ter essa comunicação eficaz. Vamos lá. Para além da comunicação eficaz, a gente precisa ter habilidades para metas, para insights e para desafios. O que significa isso? Habilidade para metas. A gente precisa estar assim, atento, bem antenado àquilo que a gente veio fazer aqui. Por quê? Ninguém investe dinheiro, gente, sem ter uma necessidade de retorno. Nem entidade filantrópica, porque ela precisa ter o retorno da assistência social dela. No nosso caso, que é uma atividade comercial, a gente precisa de quê? A gente precisa ter habilidade para saber o que a gente veio buscar. O que eu vim fazer aqui? Eu vim vender um imóvel por mês? O que eu vim fazer aqui? Eu vim realizar o sonho das pessoas? Essas metas estão sendo atingidas? Para além disso, eu tenho que estar atento aos insights. Então, as necessidades, as novidades, as oportunidades, eu tenho que tê-las ao meu lado, dia a dia, hora a hora, momento a momento, cliente a cliente. Por quê? Eu tenho que ter aquela presença de espírito de verificar as oportunidades, de verificar a necessidade do cliente e conjugá-la com aquilo que eu tenho de disponibilidade. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção para isso.
Eu vejo muito corretor, né, hoje que a gente tem um time aqui que é de formação, muito corretor chegar no stand de venda, às vezes, na loja, sem um propósito. Você veio buscar o que aqui hoje? Ah, não, vim cumprir o meu plantão. É isso mesmo? Se for, não precisa, fica em casa. Se você veio só cumprir um plantão, não significa que você veio fazer a sua atividade de corretagem. Então, a gente precisa de pessoas engajadas, que tenham um plano de ação. Não, eu cheguei hoje para atender 30 clientes aqui. O cliente que passar na rua, eu vou atender. O cliente que tiver um olhar para a loja, eu vou buscá-lo, vou trazer à mesa e buscar uma conversão a qualquer preço. Por quê? Esse tem que ser o propósito do corretor de imóvel. Então, eu tenho que elaborar um plano de ação. Meu plano de ação esse mês vai ser tentar fazer o atendimento desse jeito, testar esse atendimento, verificar se ele foi cumprido, se não, eu mudo um pouquinho o curso até eu atingir o meu roteiro ideal para fazer a conversão em vendas. Por quê? Se você não tem propósito, eu vou convidar a não vir para a loja, não vir para o stand, não atender no blip. Por quê? Não vai funcionar. Uma coisa que a gente tem que fazer é porque a gente. Não, eu sou um corretor de sucesso. Mês passado eu vendi 5 apartamentos. Esse mês está tranquilo porque eu vou vender 5 de novo. Será que mês que vem? Será que o concorrente não apareceu aí com um empreendimento parecido com o meu que vai interferir nas minhas vendas? Então eu tenho que fazer o quê? A revisão e atualização frequente do meu desempenho. Por quê? O que sempre, né? Uma frase que eu li há muito tempo e não esqueço mais. O seu passado nada te garante se no futuro as regras mudarem. Então, apareceu mais concorrência, apareceram novos empreendimentos. Eu estava acostumado a vender apartamento de 2 quartos, agora eu tenho como produto estúdios. O que eu estou fazendo? Eu tenho me atualizado? Então, eu tenho que me diagnosticar sobre isso todo momento, tá? Quando eu tenho uma definição de metas claras, que eu consigo medir, então eu chego no stand, não, hoje eu tenho que vender 2 apartamentos até o final da semana. Eu vou começar o processo hoje para até o final da semana ter esse resultado. Eu tenho que ter esse número. Não, eu vim aqui para vender apartamento. Tá bom, mas como? Em que momento? Qual que é a sua meta? Você quer chegar no final do mês com quanto? Quando eu defino metas, eu começo a me autodesafiar. E aí eu sempre busco aumentar, porque eu já vendi um, eu vou ficar o resto do mês propondo um alto desafio. Isso é importante. Eu tenho que estar alinhado com essas metas. Também vejo colegas chegando falando, desculpe, esse mês eu vou vender um apartamento. Mas o que você está fazendo para isso? Qual que é o seu alinhamento? Qual que é o seu comprometimento, engajamento em fazer essa venda? A gente precisa saber disso, porque você sabe onde você quer chegar, só que você não sabe como é que você vai. Então, isso é ruim. Isso acaba te congelando dentro do conforto da meta que você estabeleceu, mas não construiu um planejamento, não teve uma ação ativa, proativa para poder chegar à sua venda. E uma outra questão é o uso de métricas efetivas. Todo mundo precisa viver, todo mundo tem gastos, todo mundo tem necessidades, tem desejos, sonhos, e a gente precisa alcançar isso, porque senão a gente se frustra. E aí, eu preciso fazer uma venda esse mês. Tá bom, você faz uma venda lá de uma unidade mais barata, e talvez aquela comissão que você receba naquele mês não seja suficiente para alcançar, para poder atingir aquilo que você se propôs. Então, as suas métricas, elas têm que ser objetivas. Eu quero fazer uma venda nesta semana para me dar um retorno de comissão X, porque eu tenho um propósito para essa comissão. Porque senão eu vou ficar aqui meio à deriva, né? Não, qualquer coisa que eu vender, forma que eu vender, está muito bom. E aí você não tem um engajamento profissional com aquilo que você veio buscar aqui com a INPE, tá bom? A revisão regular do desempenho, ela é um elemento fundamental. Por quê? Já com um tempo sem vendas, a gente desafiando o cliente a vir, convidando o cliente a ir, nos expondo, e a venda não vem. E aí, quando a venda não vem, a gente naturalmente se frustra, a gente naturalmente desanima. Só que se a gente tem
uma revisão periódica do meu desempenho, eu consigo corrigir isso antes do desânimo vir. Olha, espera aí, eu estou vindo para o plantão toda semana, o plantão da tarde é o meu preferido, eu venho só tarde e não estou vendendo. Se eu não estou vendendo, é porque talvez o plantão não esteja sendo adequado, porque eu só venho à tarde, eu só estou esperando a mídia, nem que seja orgânica, para eu poder aumentar. Cadê as minhas ações externas para eu ir na rua, para eu ir no comércio, para eu buscar o cliente onde ele estiver? Cadê a minha revisão dos meus leads que estão lá parados, até empoeirados, né? Que eu não reviso? Cadê os meus leads que eu descartei, mas não salvei o contato? Porque num primeiro momento o cliente falou que não era o tempo dele. E aí eu descartei. Então eu tenho que revisar aquilo que eu faço sempre. Essa revisão, essa autoavaliação periódica, ela me permite sair da minha zona de conforto. Então, eu tenho que fazer avaliações frequentes, comparar periodicamente o que eu estou fazendo diante das metas que eu tenho. Poxa, eu nunca bato a minha meta. Será por quê? Os dados de desempenho, eu estou meio desanimado mesmo. Eu estou aqui, não estou conseguindo vender. Essa loja aqui, esse lugar aqui não é bom para eu vender. Então, você tem que ampliar o seu universo, o seu espaço de ação. E eu tenho que buscar, gente, sempre, isso é uma sugestão que eu dou de vida, o feedback aberto. Eu tenho que conversar com os meus gerentes, com os meus diretores, com as pessoas que estão ao meu redor, os meus colegas, para que eles me passem um feedback da minha atuação. Porque a gente olhar de dentro para fora, a gente está vendo o mundo. A gente deixar a opinião, a imagem que as pessoas têm de mim, entrarem na minha mente, entrarem na minha rotina, elas me permitem uma mudança de cenário. Eu começo a me comportar de forma diferenciada. Eu começo a me postar de forma diferenciada. E eu começo a me profissionalizar de fato. Por quê? Eu vou estar atento às oportunidades, eu vou estar atento às minhas fraquezas, eu vou estar atento às minhas necessidades, eu vou estar atento às minhas ameaças. Quando eu faço isso, eu consigo fazer uma abrangência, dar uma abrangência àquilo que eu preciso para poder incrementar a minha atividade. Enfim, o que a gente vem falar aqui é que estar comprometido com um crescimento contínuo. Eu não posso imaginar o mesmo corretor que entrou pela porta da construtora lá no passado. O cenário mudou, nossos produtos mudaram, o perfil do cliente mudou, a economia nacional mudou e nós continuamos o mesmo corretor que entrou lá na porta do passado, sem qualquer evolução. Cadê o seu sangue? Cadê o seu propósito? Onde é que está a sua profissionalização? Porque profissionalização significa que você é uma pessoa atuante no exercício daquele trabalho, daquela profissão. E aí, a gente verifica, às vezes, que a pessoa não se compromete em fazer um treinamento. A pessoa não se compromete, às vezes, com o registro que ela tem que ter no conselho de classe que ela atua. E é um requisito legal. Então, ela se expõe a uma ilegalidade dentro dessa letargia, dessa tranquilidade, desse conforto, desse comodismo. Profissionalizar, gente, é muito mais do que ter o registro, eu concordo. Agora, para além do registro, o que você tem feito? Como é que tem sido a sua atuação? Como você tem se postado diante de um mercado que é crescente? A gente sabe hoje, até pessoas famosas têm ingressado no mercado imobiliário buscando angariar lucros, buscando ficar ricas. A gente sabe a dureza que é o nosso dia a dia, a gente sabe o sacrifício que a gente tem em sair de casa para trabalhar todo dia, para conquistar. Agora, se você está saindo de casa todo dia e não conquista, é claro que você vai desanimar, você vai esmorecer, você vai buscar outras alternativas sem ter foco naquilo que você se propôs. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por conta disso, a gente tem que ter conexão. É sempre estar revisando aquilo que tem de novidade no nosso mercado, aquilo que o mercado está pedindo, aquilo que o mercado está propondo para a gente de novidade, e que às vezes a gente está de braços cruzados sem ir ao encontro das necessidades.
Uma outra questão, você tem que se autodesafiar. Você tem que ampliar o raio de conhecimento. Quantas vezes o cliente chega e quer saber detalhes do piso do empreendimento? Quantas vezes o cliente quer saber se tem barulho de um apartamento para o outro? E a gente, às vezes, não sabe, né? Que a gente tem uma alvenaria estrutural, uma alvenaria bloqueante, né? De som e de diferença climática. Então, a gente tem uma estrutura sólida para vender e a gente não usa isso como vantagem competitiva. Né? O cliente já chegou, o cliente para mim, para perguntar: ah, quer dizer que se o pessoal colocar o copo na parede vai me ouvir? Não, nós, INC, a gente tem um método, uma metodologia de construção que é isolante, térmica e acusticamente, então isso tem que ser argumento de vendas. Né? Então, você tem que se desafiar, você tem que ir atrás das novidades que você tem na empresa, no mercado, para poder saber, inclusive, fazer uma comparação produtiva, não é fofoca, não é especular o do outro, mas é ter consistência na corretagem imobiliária. Para além disso, a gente tem que testar os nossos conhecimentos. A gente tem que estar compartilhando aquilo que a gente conhece com o colega ao lado. Olha, eu conheço desse empreendimento aqui porque tem isso e aquilo. O próprio colega vai te dar insumos para você se melhorar, porque ele vai querer te desafiar. Ah, você sabe tudo? Me fala isso, me fala aquilo. Vocês querem um cenário melhor do que o da loja onde vocês pessoas que trabalham com o mesmo que você, e vocês se auto. No final das contas, todo mundo ganha. Quem te perguntou e quem te respondeu ganham. Tá? Isso é interessante, é produtivo, isso é producente. Não se rendam a culturas, a práticas, a métodos contraproducentes, porque nós estamos aqui para sermos os melhores corretores de imóveis do Brasil, para a gente trabalhar na melhor construtora do Brasil. Só depende de cada um de vocês, só depende de cada um de nós. Esse é o meu propósito aqui. É a gente fazer um autodiagnóstico. E diagnosticar, apontar o dedo para os outros é muito mais fácil. Na hora que a gente começa a apontar o dedo para a gente, aí, de fato, a gente vai verificar qual é o nosso pedigree, o quanto nós podemos progredir, o quanto nós podemos construir para nós, para a nossa empresa e para quem a gente ama. Essa foi a minha participação. Agradeço muito a atenção dos senhores, os comentários, os coraçõezinhos aí. Sigam no curso dessas lives, porque elas têm muito a oferecer para vocês, porque todos nós que estamos do lado de cá, estamos dividindo as nossas experiências, não são absolutas e não são finitas. Nós sempre teremos oportunidade de melhorar 1% a cada dia, tá certo? E aí, eu agradeço e me despeço de vocês, desejando um bom dia de vendas e uma boa prática profissional para vocês daqui para frente.